Olá pessoal do meu canal Página Divina, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui nesse momento para gravar mais um vídeo aqui. E dessa feita vamos trabalhar aqui um tema bem interessante, sobre as duas genealogias de Jesus em Mateus e Lucas, né? Em Mateus, o evangelista Mateus descreve uma, enquanto que Lucas descreve outra. E tem sido motivo de até de controvérsia por parte dos teólogos, e ainda hoje existe, né? E que aquela genealogia, há contradições, né, naquela genealogia. Mas quando a gente começa a observar o plano bíblico da salvação, não há, entendeu como é? É muito aceitável. Vamos entender o porquê. Observe que lá a genealogia de Mateus, né? Mateus, ele começa a traçar sua genealogia da seguinte maneira: livro da genealogia de Jesus, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus, ele começa a traçar a genealogia de Jesus a partir de Davi e Abraão, mostrando que Jesus, ele é filho de Abraão e filho descendente de Davi. Quando diz filho nem sempre significa no contexto genético, mas no contexto bíblico existe a principal situação. Filho pode ser um descendente de um antepassado. Filho pode ser um neto, pode ser um filho, entendeu? Por exemplo, você pode observar que o filho está tanto no contexto de antepassados, como por exemplo, como é que lá em Mateus 3, os fariseus, os mestres da lei chamam Abraão, nosso pai Abraão. Sempre eles usam a expressão pai Abraão. Não é que Abraão foi pai de todos em sentido genético, é que Abraão foi quem? O patriarca, do qual vieram todos. Então por isso que eles chamam pai. Um sogro, segundo os costumes bíblicos, segundo os costumes daquela época, poderia ser considerado filho, porque assim que ele se casasse com a filha de um determinado senhor, ele deveria o quê? Aquele ali ele era também considerado como filho do sogro. Então muitas vezes o sogro também era tido como pai do genro. Então existia ali toda uma diferença de costumes, né, e de visibilidade nesse contexto. Há muita diferença no que a gente vê hoje, entendeu como é? Então por isso que muitas vezes confundem-se algumas coisas. Quando você começa a observar Mateus, ele traça a genealogia de Adão, de Cristo até mostrando que Cristo veio, é filho de Abraão e filho de Davi, descendente de Abraão e é descendente de Davi, descendente de Abraão pelo fato de Jesus ser realmente um judeu, porque foi para a classe judaica que Mateus escreveu o seu livro, e descendente de Davi, mostrando que Jesus ele era um descendente real e poderia se reclamar o trono para si, e poderia sim ser rei em Israel. Só que há uma problemática muito grande quando a gente chega em Jeremias, no capítulo, acho que capítulo 30, deixa eu ver, capítulo 30 e versículo 22. Aliás, 22 e 30, para melhor dizer, né? Olha o que diz: assim diz o Senhor, registrai esse como se não registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Quem era este? Jeconias ou Joaquim, entendeu? Joaquim. Então observe que esse camarada, ele recebeu de Deus essa sentença que ninguém dos seus descendentes poderia sentar no trono. Aí você pergunta, então, a partir de Jeconias ninguém mais sentou no trono. Correto. Então, aí você pode me afirmar, então como você, nesse caso Jesus não poderia mais reclamar o trono, porque ele era um descendente de Davi. Se era descendente de Davi, seria um descendente de Jeconias. Eu digo, é onde você se engana. Entendeu como é? Porque Davi não só teve
é um filho. Davi teve vários, né? E um dos filhos de Davi chamou-se Jonatã. Observe que na genealogia de Davi, que Mateus faz, ele faz diretamente passando por Davi, Salomão, Zedequias, até chegar realmente em Jacó, pai de José. Correto? Mas quando você observa na genealogia de Lucas, você vai ver que ela parte a partir de Jonatã, irmão de Davi, né? Vamos ver aqui o que é que diz em Lucas 3:23 em diante. Olha o que é que diz aqui, ó. Vamos ler aqui com cuidado, com carinho, entendeu? Olha o que é que diz aqui o texto sagrado, 3:23. Começa a partir daqui. Vamos lá. A gente vai ler, né, a partir do versículo 28, eu acho que é isso aqui. Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adiade, filho de Cozã, este de Almadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este filho de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Ou seja, errei o nome. Então, Natã, um dos filhos de Davi. Então, se você observa, a genealogia de Davi, ela passaria, ela foi amaldiçoada, eu vou dizer aqui, a partir de Jeconias, né? Porque veio Salomão, até chegar em Jeconias, foi amaldiçoada ali, lá no capítulo 24 de 2 Reis em diante, você vai ver quem é Jeconias, que é o mesmo Joaquim. Então observe que, mas só que Davi não só teve um filho, Davi teve esse camarada aqui, Natã. Então a partir de Natã, diz o texto sagrado, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Então mostra que Natã foi um dos filhos de Davi. Então, pela geração de Natã, foi que Jesus veio. Mostrando que Jesus é descendente de quê? De Davi também. Aí você pergunta, mas o reinado foi confiado a Davi a partir de Salomão. Aí é onde tem outra problemática, você pode até me dizer, eu digo tudo bem. Mas quando você começa, você tem que entender uma coisa, que Jesus não era filho biológico de José. Jesus era filho por lei, de forma legal de José. E não era filho de José biológico. Então essa maldição aqui, essa sentença do Senhor, não caberia a Jesus. Caberia àqueles que fossem descendentes de sangue de Davi. Enquanto José era um descendente de Davi, não poderia reclamar o trono. Mas desde que Jesus passou a ser o filho legal de José, sem ascendência, passando por Jeconias, ele poderia reclamar o trono e ser rei legítimo, sem nenhuma, eu vou dizer aqui, não que eu acredito em hereditariedade, essas coisas de hereditariedade, mas que geneticamente, como filho, Jesus não foi o filho genético de José, entendeu? Passando por Jeconias, ele foi um filho legal de José. Por isso que a expressão lá no grego, como se cuidava, filho de José, dá a entender mais conforme a lei, como dizia a lei, segundo a lei que Jesus era filho de José, que Jesus era o filho adotivo de José, de forma legal. Então ele não tinha passado por toda aquela genealogia e não tinha. José realmente não poderia reclamar o trono, porque ele era quem? Um descendente diretamente de Jeconias, não poderia, segundo Deus. Mas Jesus era um descendente de Davi. E passou a ter direito legal ao trono porque ele era filho legal de um que poderia reclamar, sem ter passado pela sentença de Deus, no contexto de Jeconias. Então Jesus
Por esse motivo ele poderia reclamar um trono. Então a gente vê aí de uma maneira bem simples, bem prática, o porquê dessas duas genealogias. Porque uma mostra acontecimentos que na outra não podia. Entendeu como é? Então, enquanto a genealogia de Lucas, ela trata da geração, da descendência de Maria. É a genealogia de Maria. Entendeu como é? Enquanto Mateus trata da genealogia de José. Aí voltando, já que Jesus não poderia reclamar o trono se fosse filho biológico de José, Deus fez com que ela viesse através do filho de Davi, que era Natã, para Maria. Seria da mesma forma descendente de Davi. Mas aí agora, como colocar Jesus como um descendente real? Fazendo com que Jesus fosse filho legal de José, então ele poderia reclamar o trono. Apenas isso. Tão simples. Aí você às vezes se complica quando diz que lá na genealogia de Mateus diz que Jesus era filho, diz que José era filho de Jacó. Enquanto em Lucas diz que Jesus era filho de quem? De José. De Eli. Né? Que José era filho de Eli. Você aí está trocando as bolas. Não. A questão era que ali, por ser descendência de Maria, fala de quem? Do sogro de José, Eli, que era pai de Maria. Por que não botou Maria? Porque mulheres não era cotada naquele momento. Não era contada em genealogia, só homens. Então, por que botou José como filho de Eli? Por um simples motivo, porque José era genro de Eli. Sendo este genro de Eli, segundo os costumes daquela época, poderia ser colocado como filho. Então, em vez de Maria, colocou-se José. José é filho de Eli, que era genro, mas poderia, como eu falei, era costume, então ele era filho de Eli. Entendeu? Nesse contexto de ser o sogro dele, de ser o genro de Eli. Então você entendeu como é? Apenas isso. As colocações lá são bem interessantes. Ou uma tradução mais provável, segundo os exegetas, ali está dizendo a questão como se pensava que Jesus, filho de José, filho de Eli, a questão como se pensava, quer dizer o seguinte, uma tradução, os exegetas podem traduzir, pode ter outra tradução da seguinte maneira, que quando diz como se pensava, né, Jesus, filho de José, filho de Eli. A questão ali, a expressão como se pensava, diz respeito de uma maneira ampla, um entendimento amplo, ao grego, ao original, dá a entender apenas que Jesus era filho, que fala da lei, de algo legal. Então, ali a expressão ela poderia ser da seguinte situação, que como se pensava, ou seja, que segundo a lei, Jesus era filho de José, como também era filho de Eli, por ser avô de Jesus. Você entendeu? Então, não há contradição. Entendeu como é? Então, a lei é aquela. Então, por Jesus ser o filho legal de José, poderia ser o filho também de Eli. Então, o texto está dizendo claro que ele tanto poderia ser filho de José quanto de Eli. E mesmo se colocar José no lugar de Maria, não tinha problema, porque a questão ali ela é muito prática, ela é muito simples. É apenas a questão de um genro ser considerado pelo filho como sogro. Então, as duas situações não entram em contradição. Onde botar dá certo. Não tem contradição nessas duas genealogias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.